Pronto, então agora já estamos gravando, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para vocês acompanharem aí a resolução do exemplo. Então vamos lá. Um ferro de passar roupas comum transforma a potência de 850 watts quando ligado em 127 volts. Um técnico de manutenção afirma que a resistência desse ferro é muito maior do que a dos fios de ligação. Aí ele diz aqui que a característica desse fio, que é AWG16, que levam a energia elétrica até as tomadas. Então, ele quer que a gente, na letra A, obtenha a resistência do ferro. Né? Então, é um exemplo semelhante àquele que a gente fez na aula passada. Nós temos aqui a potência do ferro, que é 850 watts. Temos a tensão nominal desse ferro, que é 127 volts. E aí, na letra A, ele quer que a gente calcule qual é a resistência do ferro. Né? Então, para calcular a resistência do ferro, vamos fazer rapidinho aqui, é só usar a equação, né? V2 sobre R, né? Considerando a equação para potência. E aí, se eu quero calcular a resistência, eu coloco R aqui no primeiro membro, aí eu vou ficar com V2 dividido pela potência. A tensão do ferro é 127, então vai ficar 127 ao quadrado, dividido pela potência, que é 850. E aí, você fazendo essas contas, vai dar 127 ao quadrado dividido por 850, que vai ser igual a aproximadamente 18,98 ohms. Então, essa é a resistência elétrica desse ferro, né? Do ferro elétrico. Aí, na letra B, um fio de cobre, né, que é o fio que foi usado aí na instalação, né, o AWG16, essa característica aí do fio corresponde à espessura do fio, é a bitola desse fio, né? Então, ela é chamada aí de AWG16. Então, o fio de cobre tem seção transversal de 1,31 milímetros quadrados. Então, letra B, ele deu aqui a espessura do fio, ou seja, ele nos informou aí qual é a área da bitola desse fio, milímetros quadrados. A resistividade do cobre é 1,6 vezes 10 a menos 8. Então, resistividade é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Aí calcule a resistência correspondente a 10 metros desse fio. Ele quer que a gente calcule a resistência do fio. Na letra A, a gente calculou a resistência do ferro, né, do aparelho, né, o ferro elétrico. Aí agora a gente vai calcular a resistência do fio. E o comprimento desse fio de 10 metros. Então, L igual a 10 metros. Aí observe que 1 milímetro quadrado é igual a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Né? Então, veja que ele deu a área em milímetros quadrados, só que para a gente fazer as contas, eu preciso transformar isso aí para o sistema internacional, né? Tem que transformar em metros quadrados. Então, ele deu essa informação aqui, ó, 1 milímetro quadrado é igual a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, para fazer a conversão aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa área que está dada em milímetros quadrados e vou dividir, né? Vou fazer assim, 1 milímetro quadrado ó, é igual a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Aí eu posso cortar aqui milímetros quadrados com milímetros quadrados, sobrou metros quadrados, que é o que a gente vai usar. Então, a área
do fio vai ser 1,31 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Aí, para calcular a resistência, o que a gente vai usar? A gente vai usar a segunda lei de Ohm, que a gente viu no vídeo, né, na última aula. A segunda lei de Ohm é aquela equação que utiliza a resistividade do material. No caso aqui, o material é o cobre. Então, para calcular a resistência, eu vou usar a equação resistência vai ser igual a resistividade que multiplica o comprimento, melhor, que multiplica o comprimento dividido pela área. E aí foram dadas as informações e eu calculo a resistência do fio, né? No caso aí, a resistência do fio que a gente está calculando. Então, a resistividade vai ser 1,6 vezes 10 a menos 8. O comprimento é 10 metros. E a área, que a gente calculou ali em cima, foi 1,31 vezes 10 elevado a menos 6. Então, fazendo o cálculo aqui, 1,6, 1,31. Tá, então vamos fazer essa conta aqui. Deu 0,12 aproximadamente. Então, a resistência do fio, 0,12 ohms. Então, observe que a resistência desse fio ela é bem menor do que a resistência do ferro, né? O ferro tem uma resistência ali que é 18,98 e a resistência do fio é menor do que 1, né? Quase zero aí, 0,12. Aí, era só isso que ele perguntou. Deixa eu ver aqui. Isso. Aí, letra C. Em termos percentuais, a resistência desse fio em relação à do ferro. Ou seja, ele quer que você calcule quantos por cento essa resistência do fio corresponde comparando com a resistência do ferro. Né? E aí pergunta se a afirmação do técnico, né, estava correta, né, que o técnico disse que a resistência do fio era muito menor do que a resistência do ferro. Né? E aí, para fazer o cálculo, né, é só fazer uma continha de porcentagem. A gente tem que a resistência do ferro era 18,98, então 18,98 ohms correspondia a 100%. E para o fio, a gente tem 0,12, que corresponde a quantos por cento, né? É isso que a gente quer calcular. Então, a gente vê que X, né, fazendo essa regrinha de 3 aqui, a gente vai ter que X vai ser igual, aí 100 vezes 0,12 vai ser igual a 12, e vai ficar dividido por 18,98. E aí, fazendo essa conta, 12 dividido por 18,98. Vai dar 0,63%. Então, 0,63%. Então, observe que realmente o técnico estava falando a verdade, né? A resistência do fio é bem menor do que a resistência do ferro elétrico. Né? Isso significa que nesse fio a corrente elétrica passa mais facilmente, né? Então você vai ter aí a passagem de corrente mais fácil por esse fio do que no ferro. Ok? Aí outra pergunta aqui, outra questão, aqui é uma questão mais rápida, com a finalidade de verificar as leis de Ohm,
em um experimento de laboratório, são obtidos os gráficos V versus I, ou seja, tensão versus a corrente elétrica, né? A tensão está na vertical, a corrente elétrica está na horizontal, para dois condutores A e B. Então, cada gráfico desse, ó, a figura 1 corresponde ao condutor A, e a figura B aqui corresponde ao condutor B. Aí, na letra A, ele quer saber aqui para qual desses dois condutores é válida a primeira lei de Ohm. E aí, o que vocês acham? Para qual condutor vale a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é a lei que fala que a resistência elétrica de um material, né, de um resistor, ela vai ser constante. Né? Quando você pode variar a tensão, a corrente vai variar de forma linear, ela vai ser proporcional, né? Aumentou a tensão, aumenta a corrente elétrica. E aí, então a primeira lei de Ohm estabelece que essa relação, né, a tensão dividido pela corrente vai ser sempre um valor constante, ou seja, a resistência do material vai ser sempre um valor constante. E aí, se você comparar esses dois gráficos, você observa que para isso ser satisfeito, né, para que ele obedeça à primeira lei de Ohm, é necessário que a curva de V versus a corrente elétrica, a DDP versus a corrente elétrica, a curva tem que ser uma reta. Então, para ser uma reta, aí esse material é um material que obedece à primeira lei de Ohm. E aí, comparando as duas curvas, né, aqui é uma reta, é a letra A, né, a figura A. Aí. Então, o condutor que obedece à primeira lei de Ohm é o condutor A. Ok? Aí, letra B. Qual será a resistência do condutor B? Então, você vai olhar para a figura B aí, né, em cima. Então, qual será a resistência do condutor B quando a tensão nele aplicada for 20 volts? Então, ó, tensão igual a 20 volts. Aí, para essa tensão, você vai ter essa corrente aqui, 4 amperes. Para calcular a resistência, então a gente faz, a resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente elétrica. Então, a tensão é igual a 20, a corrente é igual a 4. Então, a resistência elétrica para esse condutor, com essa tensão, né, a resistência vai ser igual a 5 ohms. Certo? Observe que para o condutor B, se você pegar outro valor de tensão, por exemplo, se você pegar aí a tensão 5 volts, que está aí indicada no gráfico, se você pegar 5 volts para uma corrente de 2 amperes, a resistência já vai dar um valor diferente, não vai dar 5. A resistência daria 2,5, né? Então dá uma resistência diferente. Então esse condutor B, ele não é um condutor que obedece à lei de Ohm. Você usa a equação para calcular a resistência, né? Você usa essa equação aqui, ó. Porém, o valor da resistência vai mudar, né? De acordo com a tensão que você aplicar aí no condutor B, a resistência vai dar um valor diferente, porque a corrente vai ser outra. Ok? Letra C. Qual será a resistência do condutor A se a tensão que for aplicada nele for igual a 8 volts? Então, letra C. Se a tensão aplicada no condutor A, que é esse primeiro condutor aqui, se a tensão for igual a 8. Aí, se você olhar aí para o gráfico, ó, o 8 ele vai estar aqui embaixo, né? Não está indicado na figura. O 8 não foi indicado na figura. Então, você não tem como prever quanto vai dar a corrente elétrica aqui, ó, aí nessa figura. Né? Porém, como você sabe que esse resistor é um condutor que obedece à primeira lei de Ohm, então a resistência é constante, a resistência não vai mudar. Então, você pode pegar um outro valor de tensão e fazer as contas,
que você vai achar a mesma resistência, que a resistência dele vai ser um valor constante. Então, eu vou calcular a resistência considerando, por exemplo, essa informação que foi dada aí na figura, ó, eu posso pegar esse valor aqui, 20 de tensão, e posso pegar esse valor aqui, 10 de corrente, que vai dar a resistência correta. Então, a tensão vai ser igual a 20 e a corrente vai ser igual a 10. E aí, se eu calcular a resistência, isso aqui vai dar 2 ohms. Você pode observar que se você pegar a tensão igual a 10, né, dividido pela corrente, que é 5, a resistência também vai dar igual a 2 ohms, né? Porque a resistência, neste caso, ela é constante. Ok? Então, é isso que fala a primeira lei de Ohm, né? A resistência do material vai ser constante, independente da tensão que você aplica sobre ele. Essa outra questão aqui é semelhante à primeira questão que eu fiz. Eu vou pular logo para a questão aí que era a dúvida que vocês colocaram no início da aula. Então, por exemplo, agora a gente tem um circuito, ó. Que tipo de circuito é esse que está nessa figura agora da questão 9? Essa associação É é... o, Sim, diga. desculpa. O nome é consecutivo? Eu tinha esquecido. Eu não lembro direito. É circuito consecutivo? Não, série, em série. Série, desculpa, em Isso. série. Pronto. Esse circuito, né, os resistores, eles estão ligados em série, né? Tem um resistor após o outro. Aqui você tem a bateria. Deixa eu sinalizar aqui. Aqui está a bateria desse circuito, né? O polo positivo, o polo negativo da bateria. Aí a corrente elétrica vai sair dessa bateria. Então a corrente está indicada aqui com a seta em azul. Aqui a corrente elétrica indicada, né? Então a corrente vai circular aí pelo resistor 1, vai passar pelo resistor 2 e depois vai passar pelo resistor 3 e vai retornar lá para o polo negativo da bateria. Então, é a associação em série. Observe que as resistências que você tem aí para os 3 resistores são resistências diferentes. Né? Mas aí, como a corrente só tem um caminho para seguir, a corrente que vai passar em todos eles vai ser a mesma. Você pense na corrente como se fosse um fluxo de água seguindo uma tubulação. Né? Então, aquela quantidade de água vai seguir toda aquela tubulação, aquela mangueira, né? E vai retornar até o ponto final. Então, a mesma coisa vai ser a corrente. Ela vai percorrer esse caminho e vai retornar lá para o polo negativo da bateria. Ela só tem um caminho para ir. Então, a corrente que passa em cada um dos resistores aí é a mesma. Né? Vai ser a mesma corrente. Aí na letra A, ele quer que a gente calcule aí qual é a corrente elétrica fornecida pela fonte. Né? Para eu calcular essa corrente elétrica, eu vou precisar transformar esse circuito num circuito mais simples, para a gente poder calcular. E aí, esse circuito mais simples vai ser um circuito assim, ó. Eu vou pegar aqui um circuito onde eu tenha apenas um resistor, e esse resistor, ele vai substituir esses 3 resistores que a gente tem aí no circuito. Esse resistor aqui é o que a gente chama de resistor equivalente, porque ele vai substituir esses 3, certo? A bateria continua fornecendo aqui uma tensão que é igual a 20 volts, então aqui eu tenho 20 volts na bateria. Aí essa bateria vai fornecer uma corrente elétrica para esse circuito, que vai circular nesse sentido. E essa corrente que eu vou calcular nesse circuito que eu desenhei do lado é a mesma corrente que eu tenho ali no meu circuito com 3 resistores, porque esses 2 circuitos eles são equivalentes. Né? Eu vou trocar esse R equivalente pelos 3 resistores que a gente tem ali.
E aí a gente viu lá no vídeo que, numa associação em série, para calcular a resistência equivalente, eu somo as resistências de cada um dos resistores que eu tenho ali na figura, né? Então, eu vou somar R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente vai ser o R1 vale 2 ohms, está lá escrito na figura. O R2 é igual a 1 ohm. E o R3 vale 5 ohms. Então, a resistência equivalente é igual a 8, né? Somando aí, vai dar 8 ohms. E aí, com este valor da resistência equivalente, olhando agora para esse circuito aqui, que é o circuito mais simples, eu posso calcular o valor da corrente elétrica. E aí é só usar a equação, né? A corrente elétrica é V igual a R vezes I, ou I, corrente elétrica, vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Neste caso aqui, vai ser a resistência equivalente, é o que eu vou considerar. Aí eu calculo o valor da corrente. A tensão era igual a 20 volts, a resistência equivalente a gente calculou foi igual a 8, e aí calculando 20 dividido por 8, vai dar 2,5. Certo? Então, veja que essa corrente que passa no circuito que está na questão aí, é a mesma corrente do circuito que eu tenho lá naquele desenho que eu fiz ali em cima. É a mesma corrente, né? Então, ela vale 2,5. Tá certo? Aí, letra B. Vou fazer a letra B aqui do lado. Ó, na letra B, ele quer que a gente determine agora as tensões, né? Ou seja, a DDP, a diferença de potencial, que você tem no resistor 1, que é a tensão V1, a tensão V2 e a tensão V3. Ó. Aqui, olhando para a figura, eu tenho aqui, ó, eu tenho nesse resistor 1 uma diferença de potencial daqui para cá, eu tenho uma diferença de potencial daqui para cá, e tenho uma diferença de potencial, ó, daqui para cá. Então, ele quer que a gente calcule o valor de cada uma dessas diferenças de potencial. E aí, para calcular as diferenças de potencial, é só usar a equação. Ó, V igual a R vezes I. Então, essa é a diferença de potencial. Eu já sei qual é o valor da corrente que passa em cada um dos resistores e sei qual é a resistência de cada um dos resistores. Então, vamos calcular isso daí. Então, para calcular o V1, ó, a diferença de potencial no resistor 1 vai ser igual à resistência do resistor 1, que multiplica a corrente. Aí a tensão do resistor 1 vai ser igual. Quanto vale a resistência de R1? Ó, R1 é igual a 2 ohms. Isso aí você olha ali na figura. Então, R1 vale 2 ohms. Então, aqui eu vou colocar 2, que multiplica a corrente elétrica que a gente calculou, que era 2,5, então, vezes 2,5. Então, V1 vai ser igual, 2 vezes 2,5 vai dar 5 volts. Então, a tensão que passa no resistor 1, que a diferença de potencial que você tem no resistor 1, é igual a 5 volts. Aí, para o resistor 2, faço a mesma coisa. Ó. V2 vai ser a resistência do resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. Como eu só tenho uma corrente aí, né? Por isso que eu não preciso colocar o índicezinho lá, o índice 1, na corrente, né? Que a mesma corrente vai passar em todos os resistores. Então, V2 vai ser igual. Valor da resistência 2. Está aqui na figura. Resistência 2 é igual a 1. Então, eu vou ficar com 1 ohm, que multiplica a corrente, que é 2,5. Então, a tensão do resistor 2 é igual a 2,5 volts.
Agora a tensão do resistor 3. V3 vai ser igual a resistência 3, que multiplica a corrente. Quanto vale a resistência 3? Aí está aqui, ó, resistência 3 é igual a 5. Então, eu vou ficar aqui com V3 vai ser igual a 5, que multiplica a corrente, que é 2,5. Então, V3 vai ser igual, 2 vezes 5 dá 10, meio, 2,5 dá 12, 12,5, né? Então, a tensão vai ser 12,5 volts. Então, calculei a DDP, né, a diferença potencial, em cada um dos resistores. Observe que a diferença potencial em cada um deles é diferente, né? Cada um vai ter uma tensão, né? Vai ter uma diferença de potencial diferentes, né? V1 igual a 5, V2 igual a 2,5, V3 igual a 12,5. Ok? Conseguiu acompanhar aí quem estava com dúvida aí lá no início da aula? Eu não vi quem era o nome. Aí veja que, ó, se todos os resistores fossem iguais nessa questão, né, se todos os resistores R aí tivessem o mesmo valor, como a corrente que passa neles também era a mesma, na hora que você fizesse as contas ia dar as tensões todas iguais. Mas como você tem aí na questão resistores diferentes, então as tensões vão ser diferentes. Ok? Letra C. Calcule a potência dissipada por cada resistor, né? Qual é a potência que vai ser dissipada, né? Que vai ser liberada em cada um dos resistores. Eu vou fazer a letra C aqui embaixo. Para calcular a potência, aí a gente pode usar aquelas equações para a potência, né? A gente já sabe qual é a tensão, sabe qual é a corrente, então fica mais fácil eu usar essa equação aqui, ó. Potência é igual a V vezes I. Né? Só que eu vou ter que usar isso daí para cada um dos resistores, né? Porque cada um deles dissipa uma certa potência. Então, por exemplo, potência do resistor 1 vai ser a tensão do resistor 1 vezes a corrente que passa nele. A corrente é a mesma, então eu vou deixar aí apenas o I. Então, a potência 1 vai ser... Quem é a tensão do resistor 1? A gente calculou aqui do lado. A potência do resistor 1 era igual a 5. É o V1, né? A tensão é igual a 5 volts. Então, a tensão vai ser 5 volts, que multiplica a corrente, que a gente calculou, que foi 2,5. Então, 5 vezes 2,5, eu vou ter a potência aqui igual a 12,5 watts. É a unidade de potência. 12,5 watts. Então, a primeira potência do resistor 1 é essa daí. Quem vai ser a potência agora para o resistor 2? Aí eu vou ter a tensão do resistor 2 vezes a corrente que passa nele. Aí, quem foi a tensão do resistor 2? Aí eu venho aqui onde a gente calculou. A tensão foi igual a 2,5. Então, vou ficar com 2,5 é a tensão, que multiplica a corrente elétrica, que a gente já calculou também, que é 2,5. Então, 2,5 vezes 2,5, isso daqui vai dar 6,25 watts. Quem é a potência do resistor 3? Então, a potência do resistor 3 vai ser igual à tensão do resistor 3 vezes a corrente. Aí a tensão no resistor 3 foi quanto? Aqui do lado.
a tensão do resistor 3 era 12,5 volts. Então, eu vou ficar com 12,5, que multiplica a corrente, que é 2,5. E aí, fazendo essa conta, 12,5 vezes 2,5 vai dar igual a 31,25 watts. Então, essas são as potências, né, para cada um dos resistores. O R1, o R2 e para o resistor R3. Okay? Observe que quanto maior a resistência, mais ele dissipa energia, né? A resistência 3 era a resistência mais alta. Então, a potência da resistência 3 vai ser uma potência mais elevada. Né? Foi 31,25. Aí, letra D. Calcule a potência dissipada pela fonte e compare com a soma das potências calculadas nas partes. Então, qual é a potência que a fonte, né, que a bateria entrega para esse circuito? Essa bateria, ela está entregando energia para esse circuito. Né? Então, qual é a potência que essa bateria está entregando para esse circuito? É isso que ele está querendo saber. Aí, para calcular a potência da bateria, posso usar a mesma equação. A potência da bateria, agora, vai ser a tensão da bateria vezes a corrente que a bateria está fornecendo, né? Que ela está enviando lá para o circuito. Então, a tensão da bateria era igual a 20, aqui, ó. A tensão da bateria vale 20. A corrente, a gente calculou, foi 2,5. Então, essa potência foi igual a 20 vezes 2,5, dá 2 vezes 20 dá 40, mais 10, 50. Vai ficar 50 watts. Essa é a potência total que a bateria está entregando para esse circuito. Aí, o que está acontecendo com essa potência, né, com essa quantidade de energia que a bateria está fornecendo para esse circuito? Os resistores que estão aí no circuito, eles estão dissipando essa potência, eles estão dissipando essa energia, eles estão gastando essa energia. Né? O que é que o resistor faz? O resistor, ele pega a corrente elétrica, né, a energia vinda da corrente elétrica, e transforma a energia elétrica em energia térmica, em calor. Né? Então, esses resistores, eles estão aquecendo o circuito, eles estão dissipando energia na forma de calor. Aí, se você comparar a potência que foi fornecida pela bateria com a potência total dissipada nos resistores, ó, se você somar aqui a potência dos resistores, eu vou ter 12, vou fazer essa soma aqui, ó, 12,5 com 6,25 com 31,25. Então, na hora que você fizer essas contas aí, isso daí já vai dar 50 watts. Ou seja, toda aquela energia, né, toda aquela potência que o gerador está fornecendo, os resistores estão gastando aí, transformando em energia térmica, em calor. Então, a potência do gerador é igual à potência total desse seu circuito. Ok? Bom, deu o horário aí da nossa aula, né? Já está terminando, não vai dar tempo de fazer outro exemplo. Mas aí na próxima terça-feira, nossa próxima aula, a gente vai fazer mais exemplos, né? E aí falar um pouco sobre circuito em paralelo, né? Que é um circuito um pouco mais complicado de analisar, mas a gente vai fazer exercícios na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto? Eu acho que não, professor. Bom, então era isso.
Então, por hoje é só, e aí vocês estão dispensados. Não esqueçam de assinar a lista de presença antes de sair. E aí a gente se encontra na segunda-feira para fazer mais exemplos. Tá certo, professor. Boa tarde. Tchau. Boa Tchau, tarde, boa tarde, professor. gente. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, professor.